Hoje, a ES Brasil entrevista o presidente da Câmara Municipal de Vitória, Anderson Goggi. Vamos falar da retrospectiva 2025, das conquistas e também vamos falar dos planos para 2026. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo à ES Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, Denise. Esse veículo de comunicação muito importante para o Estado do Espírito Santo, que é a ES Brasil. E mais uma vez vindo aqui, no início do ano tivemos a oportunidade de vir aqui falar de alguns objetivos e agora a gente volta aqui mais uma vez para poder prestar conta para o cidadão do Espírito Santo. Presidente, vamos falar sobre as conquistas de 2025, no que diz respeito à modernização. Quais foram as coisas boas que aconteceram na Câmara Municipal de Vitória? Denise, nós estamos muito felizes. Acabamos de ganhar o selo Diamante, renovar o selo Diamante. O que é o selo Diamante? Esse selo Diamante é um prêmio do Tribunal de Contas, onde vai avaliar as instituições mais transparentes do Espírito Santo. Hoje, só 15 instituições ganharam esse selo Diamante. E nós tivemos a oportunidade de ficar em primeiro lugar como a instituição pública mais transparente do Espírito Santo. E aonde tem transparência, gera credibilidade ao cidadão. Então, nós temos essa conquista, que essa conquista não foi só nossa, do presidente, é de um corpo administrativo, eu tenho que compartilhar com todos os servidores essa conquista nossa. Estamos trabalhando agora. Nós tínhamos um objetivo em levar a Câmara Municipal de Vitória ao centro de Vitória, para poder fomentar a economia e ajudar o comércio local. Lamentavelmente, nós não conseguimos executar isso por brigas políticas. E quando tem briga política, quem paga é a população. E quem vai pagar essa conta hoje é o empresário, é o empreendedor do centro de Vitória. Mas nós já estamos trabalhando no nosso prédio, que é uma estrutura própria, não pagamos aluguel, para poder acolher o cidadão, acolher o munícipe naquela casa de leis tão importante da melhor forma possível, Denise. Presidente, das discussões importantes esse ano, quais que tiveram maior impacto para a população de Vitória? Denise, primeiro eu queria falar para o cidadão que essa legislatura foi a legislatura que mais trabalhou. Nós temos aí mais de 23 mil indicações, nós temos mais de 540 projetos de leis apresentados este ano, então foi uma legislatura que trabalhou de forma incansável. São três sessões que nós temos por semana, mas nós temos as comissões que trabalham no dia a dia para poder dar celeridade. Então, em um contexto geral, nós tivemos muitas pautas importantes para a cidade, sobre mobilidade, a questão das bikes elétricas agora que se tornou uma realidade, e uma realidade que nós precisamos conversar não só com quem utiliza, e sim com os pais, porque o que nós observamos é um alto índice de crianças pilotando e onde essas crianças não têm noção de lei de trânsito. Já tivemos alguns óbitos no estado do Espírito Santo, e se a gente não trabalhar a questão das bikes elétricas, embora isso tenha a questão do Conatran também, que tem uma questão que envolve a nível nacional. Presidente, com relação à segurança pública, quais são as novidades que foram votadas esse ano e que fizeram tanta diferença para a população de Vitória? Denise, tudo que acontece de bom que o Executivo faz tem uma participação da Câmara Municipal de Vitória. Pois lá que nós votamos o orçamento. Diga-se de passagem, nós acabamos de votar o PPA, vamos votar a LOA, e isso direciona os investimentos da cidade. Qual é o nosso diferencial? Nós estamos aí há muitos dias sem feminicídio, sem agressão às nossas mulheres. Isso é uma realidade que a gente acompanha todo o Brasil. Por que Vitória está dando exemplo hoje na segurança pública? Primeiro, que nós trabalhamos em parceria, dialogando, fazendo indicação junto ao Executivo na questão do vídeo monitoramento. Vitória tinha um índice muito alto de furto de veículos. E quando a gente começa a cercar a cidade e começa a monitorar esses veículos, de onde vem, para onde vai, e ter uma guarda muito efetiva, nós equipamos a nossa guarda municipal, realizamos mais um concurso para poder ter mais guardas na rua e o mais importante, hoje nós observamos que a educação, o conhecimento, ele transforma a vida das pessoas. E aí, através de uma parceria, indicando, cobrando, através do projeto de lei, dialogando junto com o Executivo,
nós começamos a trabalhar a parte mais alta da nossa cidade, que durante décadas ficou sem investimento, o poder público não chegava na parte mais alta. E quando a gente não cuida da parte mais alta, o problema ele chega na Baixada. Então hoje nós começamos a levar equipamentos públicos de qualidade, escolas, que é o conhecimento, é o saber. E o conhecimento e saber, Denise, é uma coisa que ninguém nunca vai tirar da gente. Pode tirar casa, pode tirar roupa, pode tirar o nosso emprego, mas aquilo que a gente aprendeu na escola, isso ninguém vai tirar. Então, uma das prioridades nossa foi o conhecimento, e depois nós começamos a investir muito em social, projeto social. Tem duas formas que o poder público consegue entrar dentro das comunidades. A primeira é com a igreja, com as instituições religiosas, que o poder paralelo não se mexe, não se envolve. E depois são com os projetos sociais. Então isso começou a mudar a vida das crianças. E eu vou dar um exemplo específico. Nós temos ali na região de Taboazeiro, nós temos 3 projetos sociais que nós somos voluntários ali. Um deles é o projeto do DDI, Amigos do DDI, que tem mais de 200 crianças de 5 anos a 15 anos. E depois é o projeto do Mestre Etienne, com mais de 120 crianças ali no jiu-jitsu. O que isso significa? Que essas crianças, depois do turno escolar, elas estão envolvidas em projeto social. Então a gente começa a dar oportunidade dentro do projeto social, a gente observa aquela criança que está mais rebelde, aquela criança que não está tirando uma nota boa, para enfim começar a trabalhar, conscientizar. E parece que não, esses indicadores do social, mais escola, mais saúde, acabam impactando nos índices de violência. Então hoje, Vitória, cuidando da parte mais vulnerável da nossa cidade, a gente começa a transformar a vida das pessoas. E quando tudo isso começa a acontecer, acaba impactando nos nossos indicadores. Então, Vitória hoje trabalhou a questão do cerco inteligente, que é muito importante, trabalhou a questão da reestruturação e da valorização da nossa guarda, e aí a Câmara foi fundamental. Nós tínhamos a guarda de trânsito e nós tínhamos a guarda comunitária. Nós fizemos uma união, uma fusão, onde os dois conseguem trabalhar. Então você ganha mais profissionais de segurança na rua, na ponta, e é assim que nós estamos trabalhando. Mas o mais importante é o diálogo. A gente só consegue entender a cidade quando a gente conversa. Conversa com quem? Conversa com as entidades religiosas, conversa com os líderes comunitários, conversa com o cidadão, porque a comunicação é a base de qualquer sucesso. Ainda na área da segurança pública, presidente, na parte de eventos, a Câmara também votou esse ano um projeto para proteger as pessoas em eventos, com detectores de metal, não é verdade? Sim, nós precisamos nos preparar. Em um futuro bem próximo, nós temos a questão da nossa reforma tributária, e que de forma avassaladora irá impactar não só o Espírito Santo como a nossa capital. Então nós precisamos começar a investir em algumas coisas. Ou nós iremos investir em moradia, ou nós vamos investir no turismo. Investir em moradia, não que não é o nosso desejo, mas Vitória, por se tratar de uma ilha, ela tem as suas limitações. E quando a gente traz mais pessoas para cá, a gente não está resolvendo o problema. Quando eu falo mais pessoas morando, porque quando você tem pessoas morando, você tem a questão da mobilidade nossa hoje, que é um dos desafios, não só da nossa gestão, não só da nossa Câmara, não só, mas sim é um desafio local, porque Vitória é um município que vários outros municípios, para se deslocar de um local para outro, precisa passar por aqui. Então, criar mais residências, nós identificamos que nesse momento agora talvez não resolveria o nosso impacto. Até porque é mais escola, mais saúde, mais educação, a questão da mobilidade. E sim, nós discutindo, e eu parabenizo o prefeito, nós estamos trabalhando a questão dos eventos. Eventos de todas as matrizes. Só que não é só trazer o evento, e sim se preocupar também com a vida de quem está naquele evento. E aí nós precisamos reforçar a guarda, nós precisamos investir em tecnologia, nós precisamos fazer algumas questões de blitz, que é o que vem acontecendo muito na cidade de Vitória, e várias campanhas de conscientização também. Então, essa questão dos eventos é algo já pensando em um futuro bem próximo, por conta da reforma tributária. De fato, Vitória é a nossa capital, mas é uma cidade linda. A pessoa que vem em Vitória visitar, boa parte delas não quer voltar para o seu local de origem, porque aqui nós temos um povo acolhedor, um povo trabalhador e um povo que, na verdade, que se preocupa. Então, nada é melhor do que apresentar isso aos nossos turistas. E a nossa capital tem um potencial muito grande. Você com 30, 40 minutos, você está nas montanhas. Hoje a nossa orla, hoje nós temos a pesca do Mar Linha Azul, que Vitória se tornou referência. Então, nós só precisamos, na verdade, divulgar essas belezas que nós temos local.
O PPA foi votado há poucos dias, né? Quais são as prioridades para a utilização nisso em 2026 e até 2029, e expectativas? Na verdade, o PPA foi um planejamento que a prefeitura, no decorrer do ano, fez. Nós demos um voto de credibilidade, seguindo aquelas diretrizes, porém a Câmara estudando também. E aí os vereadores de oposição, os vereadores de base, estão tendo oportunidade de dialogar, porque hoje a prefeitura ela vem tratando a cidade de uma forma igual. O mesmo equipamento público que você vê numa área nobre é o mesmo equipamento que tem em uma área, às vezes, menos favorecida. E em um passado bem recente, nós tínhamos uma linha imaginária na Leitão da Silva. Você que é morador de Vitória sabe do que eu estou falando. Da Leitão da Silva para lá, tudo acontecia. Da Leitão da Silva para cá, que é para a área ali da Grande Santo Antônio, da Grande Maruípe, da Grande São Pedro, nada acontecia. Quando chegava um parquinho nessa área, foi porque esse parquinho saiu de uma área nobre, foi para uma oficina, foi reformado e depois eles mandavam. Então, hoje, eu queria parabenizar o parlamento de uma forma organizada, dando condições de trabalho, e até a oposição, mas é uma oposição inteligente, que precisa cuidar da cidade. Então, hoje a cidade, ela trata os dois lados de forma igual. A mesma unidade de saúde que tem numa área nobre, tem na periferia, e diga-se de passagem, nós temos um dos melhores CMEIs que é o CMEI Jaci Alves Fraga, que foi uma luta do nosso mandato. Nós tínhamos no Morro do Macaco ali, no Alto Tabuazeiro, uma escola que há mais de 30 anos atrás ela foi retirada dali e as crianças ficavam num lugar bem apertado. Então, assim, as escolas que nós temos hoje é com captação de água da chuva, com energia solar, com banheiro dentro da sala das nossas crianças, muitas crianças dessas da nossa comunidade, Denise. E o ar-condicionado, sala climatizada. Tem criança hoje que não quer voltar para casa. Ela chega na escola, ela tem uma comida com os nossos profissionais, com nutricionista, com tudo organizado. Então tem comida de qualidade, tem um ar-condicionado. A maioria da casa de algumas crianças da nossa comunidade não tem nem ventilador. Tem crianças que não têm banheiro dentro de casa. E quando ela chega dentro de uma sala de aula, que ela tem um banheiro com chuveiro quente, com ar-condicionado e com aqueles brinquedos que a gente começa a dar oportunidade a tudo isso daí, isso começa a transformar a vida das pessoas. Então, dentro do orçamento, nós observamos que tem muita coisa direcionada à cultura, tem muita coisa voltada à questão dos investimentos na cidade de Vitória. A Câmara de Vitória é uma Câmara muito responsável. Nós temos direito a 5% do 1/10 da arrecadação do município, que isso dá mais de 120 milhões. Nós não recebemos esse valor, nós recebemos, salvo engano, 2,7, 2,5, que dá um total de 65 milhões. E mesmo esse valor, que também é um valor alto, nós temos muita responsabilidade com o dinheiro público. Nós fizemos agora várias economias e vamos devolver agora no final do ano mais de 5 milhões. E no início desse ano agora eu devolvi 12 milhões, que foi fruto de economia da gestão passada, a qual eu fiz parte também. Então isso é responsabilidade com dinheiro público. Exatamente, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Agora em julho foi feita essa devolução aos cofres municipais. É a prova de que vocês trabalham bem e trabalham bem com economia, né? E o que representa essa forma de trabalhar? Então, trabalhar bem com economia é a gente observar e conversar. Conversar com aquela moça que está nos servindo um cafezinho. Quando nós assumimos ali, nós tínhamos um desperdício de café. E aí, lamentavelmente, os veículos de comunicação falam: olha, a Câmara de Vitória cortou o cafezinho. Não, nós não cortamos o cafezinho. Nós cortamos o café que era desperdiçado e que ia para o lixo e que ao longo de 30 dias era um prejuízo para os cofres públicos. E ao longo de 12 meses, talvez aquele café que ia para o ralo poderia se transformar em um parquinho, em um equipamento público para a sociedade. Então a nossa gestão, junto com os nossos diretores, começou a ter uma sensibilidade nesse apagar da luz. É você sair da sala, apagar a luz, é você não estar na sala e desligar o ar-condicionado, é você economizar na questão daquele desperdício do café, entre outras coisas que também nós fomos cortando. Então, tudo isso foi fruto de muito trabalho e eu queria aqui em especial agradecer a todos os servidores da Câmara Municipal de Vitória. Servidores dedicados, servidores que nós aumentamos a representatividade, mas o nosso quadro técnico ali aumentou, mas aumentou muito pouco, mas a produtividade parlamentar aumentou de forma absurda. Nós mais que dobramos a nossa produtividade parlamentar e esse servidor nosso não mediu esforço. Se precisasse ficar até após o horário, se precisasse se dedicar. Então, assim, eu queria mandar
o meu respeito, os meus agradecimentos a todos os servidores do estagiário, de uma forma inovadora, e eles fizeram parte de uma construção. Nós tivemos a oportunidade, Denise, de oferecer o maior abono, mas esse abono foi fruto da economia. A economia que os servidores realizaram ao longo do ano. Nós demos um abono agora aos nossos servidores de R$ 3.000, mas nós não esquecemos dos nossos estagiários, que também são importantes. Pela primeira vez na história da Câmara Municipal de Vitória, nós concedemos uma bolsa abono a mais aos nossos estagiários. Estagiários que estão ali sendo motivados para um dia passar em um concurso, para um dia substituir. Eu, quando iniciei na Câmara Municipal de Vitória, eu comecei ele como assessor. Eu não comecei como vereador. Fui assessor jurídico, fui chefe de gabinete, transitei ali dentro há muitos anos atrás trabalhando, então um dia eu já fui servidor. E toda essa experiência de servidor, vindo de baixo, chão de fábrica, nos deu uma bagagem de tomar algumas decisões ouvindo o servidor, e principalmente o servidor efetivo. O servidor efetivo, ele é a memória viva daquela casa. Eu tenho mais 1 ano de mandato, e tenho mais 3 de mandato de vereador. Quando eu falo de mandato é de presidente. E tenho mais 3 de vereador. Só que o servidor efetivo, daqui a 3 anos eu posso ir embora. Mas o servidor efetivo está ali há 10, 15, 20 anos. Sai o vereador, sai o gestor, mas ele está ali para dar continuidade. Então, nós respeitamos muito o nosso servidor e foram eles que nos ajudaram a ser a Câmara, a instituição pública mais transparente do Espírito Santo. Isso é orgulho para todo cidadão vitoriense. Presidente, vamos falar um pouco também de cooperação institucional. Como é que é a sua relação com o prefeito de Vitória? Denise, a minha relação com o prefeito de Vitória, ela não é boa não, ela é ótima, mas porém uma relação de respeito. E nós ganhamos 2 eleições muito próximas. Nós ganhamos uma eleição para estar como vereador, então nós temos a nossa responsabilidade no nosso mandato quanto vereador, e logo em seguida nós ganhamos uma eleição para presidir o poder. A minha relação de aproximação com o prefeito não significa que eu irei engessar o mandato dos nossos vereadores. Nós temos uma Câmara Municipal de Vitória muito polarizada. Nós temos uma direita que ganha força, nós temos uma esquerda que também ganha uma representatividade maior naquela casa, e nós temos os vereadores mais voltados ao centro. E na nossa gestão ali tem que ser um ponto de equilíbrio. Quanto presidente da casa, eu preciso cuidar do parlamento. E o cuidar do parlamento é dar autonomia ao mandato de todos os vereadores, embora seja um desafio, porque nós também estamos na base do prefeito. Então eu não posso engessar o mandato dos vereadores, isso foi um compromisso que eu fiz. Quando eles votaram na gente, a nossa eleição foi uma eleição bacana, a gente foi praticamente quase unanimidade, todos os vereadores praticamente nos apoiaram, e nós estamos ali numa posição de um ponto de equilíbrio, para poder, de repente, na hora que a tensão sobe mais um pouquinho, chamar, conversar, dialogar, porque o diálogo ele é a base de qualquer relacionamento. Aonde tem diálogo, as pessoas conseguem resolver as coisas da melhor forma possível. Não é com briga, não é com desequilíbrio, não é agredindo ninguém que nós vamos resolver as coisas. Então, hoje nós temos um desafio, hoje a gestão anda bem, hoje nós nos comunicamos muito bem com a gestão, muito bem com o prefeito, e é por isso que a prefeitura consegue ter esse sucesso, consegue entregar bastante. É por essa harmonia. Embora termos a nossa independência, mas nós temos que ter harmonia entre os poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, porque quando os poderes se conversam, quem ganha é toda a sociedade. Então, hoje eu tenho uma posição, eu ganhei a eleição pelo Partido Progressista, acabei de me filiar no Partido Republicano, o partido do prefeito, mas isso não engessa de eu dar oportunidade e deixar os vereadores tocar o mandato deles e tocar a representatividade deles e fazer o papel que é do vereador, fiscalizar o executivo. Não tenho dificuldade nenhuma. Então hoje eu sou base, estou alinhado com o prefeito, mas antes de tudo eu tenho responsabilidade com os vereadores que votaram na gente para presidir aquele poder. A responsabilidade é dar autonomia ao mandato de todos eles. Presidente, com relação àquele prédio onde as negociações, que era a antiga sede lá da Caixa Econômica, e as negociações já estavam bem avançadas, como que ficou essa situação? Denise, esse assunto quando eu toco me deixa muito triste. Vou falar que dá vontade de chorar porque nós temos força, a força é o que nos motiva. Aumentou a representatividade da Câmara, o prédio que nós estamos hoje, que é um prédio próprio, não tinha condições de acolher bem os nossos servidores, tanto que eu tenho 2 departamentos hoje que eles tocam na prefeitura, e nós temos que ter a nossa casa.
E aí nós começamos a tentar identificar no centro de Vitória um local que teria condições de nos acolher. Identificamos um prédio com aproximadamente aí mais de 12 andares e um prédio abandonado, um prédio onde não tinha nada, mas totalmente habitável. Iniciamos uma conversa muito boa, mas a conversa que nós iniciamos primeiro foi respeitando o comércio local, porque a nossa intenção ir para o centro era fomentar o comércio local, era levar mais vidas ao centro de Vitória. Conversamos também com toda a sociedade civil organizada, conversamos com os moradores, realizamos várias audiências públicas no centro, inclusive a Câmara de Vitória ela tem uma forma pioneira, nós temos uma coisa chamada Câmara Itinerante. O que é a Câmara Itinerante? A Câmara de Vitória ela sai da sua zona de conforto e vai dentro dos bairros debater com a sociedade. Inclusive hoje, na verdade, nós teremos uma Câmara Itinerante no Sambão do Povo para discutir a questão da economia, da cultura, com o segmento organizado. E aí, lamentavelmente, às vésperas e o prédio tinha sido autorizado, nós fizemos economia para poder fazer os investimentos que o centro precisaria. O nosso prédio nós iríamos doar para a Prefeitura de Vitória para alguma repartição que porventura pague aluguel, deixar de pagar aluguel para esse dinheiro sobrar no caixa do município. E a gente, na verdade, continuaria com aquele prédio ali e levaríamos ali 1.000 vidas aproximadamente, diretamente e indiretamente para o centro de Vitória. Mas quando nós chegamos em Brasília para poder assinar o contrato, eu fui surpreendido com uma proposta, e essa proposta é uma proposta que eu preciso falar para o cidadão vitoriense, para ele saber o que aconteceu dentro daquela sala. Foi uma proposta vergonhosa. Vergonhosa para quem? Vergonhosa para as pessoas que hoje encontram-se em uma fila. Eles queriam que a gente disponibilizasse 54 imóveis para as famílias que estão ali naquele prédio. E eu falei que eu não tenho problema em ajudar na habitação daquelas famílias, mas que eles deveriam estar cadastrados em algum projeto de habitação do município de Vitória. E eles não toparam fazer cadastro. Então, como que nós vamos dar um imóvel para quem invade uma repartição pública? Isso é falta de respeito com quem? Com aquela mãe solo, com aquela mãe que está há mais de 5, 6, 7 anos aguardando em uma fila por uma residência. E hoje o município de Vitória, Denise, ele é referência. Nós entregamos 2 imóveis por semana no município de Vitória. Nós temos o bônus moradia. O que é o bônus moradia? O cidadão ele tem direito a escolher aonde ele quer morar. Que às vezes a pessoa mora aqui, mas a família dela toda é de outro município, ela mora em outro lugar, e naquele outro lugar ela consegue ter uma acolhida melhor. Então o município de Vitória hoje respeita as pessoas na sua totalidade. Então assim, isso foi algo que, essa politicagem, assim eu vou denominar, porque quando os políticos brigam, quem paga é a sociedade. Nós, políticos, não podemos brigar. Nós podemos divergir de ideias, mas brigar não. Porque quando a gente briga, quem vai pagar é quem está na ponta. E hoje quem pagou essa conta de não virmos para o centro de Vitória foi você, empreendedor do centro de Vitória, que deixou de ter mais de 1.000 pessoas transitando, comprando na sua loja, comprando, almoçando no seu restaurante, fomentando a economia local. Então, é essa política que nós não concordamos. A política que quando os políticos brigam, quem paga é a sociedade. Então, com todo respeito, quando a gente tem essa polarização de um lado do outro, porque às vezes o projeto é bom, às vezes a ideia é boa, porque você é do partido X e você é do partido Y, nós não vamos executar. E aí a gente fica muito triste com essa política baixa e rasteira. E, presidente, esse parece que foi um grande desafio em 2025, né? E houve outros grandes desafios também em 2025 para a Câmara Municipal de Vitória? Desafio presidir um poder, que é uma capital, e é um dos maiores poderes do nosso estado. Os desafios ali eles são constantes. Todos os dias nós temos ali algum desafio a vencer, que seja da estruturação da casa, que seja melhorias aos nossos servidores, que seja dar andamento de uma forma célere a alguns projetos que são de extrema necessidade e relevância para a sociedade. Então nós estamos ali atentos ao dia a dia do cidadão, porque hoje pode parecer que não é um problema, mas esse problema que não é hoje, ele pode se transformar em um problema muito grave no dia de amanhã. Então hoje nós estamos antenados nas 4 pontas da cidade e dialogando com o cidadão. E aí eu volto a afirmar, aí é a importância da Câmara itinerante. São os vereadores saindo da sua zona de conforto para ir para a ponta, para poder ouvir às vezes o que você não gostaria de ouvir. Porque dentro dos gabinetes eu falo que aquilo ali é um castelo e onde você fica ali dentro em um ar-condicionado e você não sente o cheiro das coisas do dia a dia. E o político ele tem que viver o dia a dia da sociedade. Se tem uma chuva, se tem um problema,
Você tem que estar na ponta ali, sabendo a dor do cidadão, para, conhecendo a dor do cidadão, você se empenhar para poder resolver. Porque nós estamos na política com o único objetivo: melhorar a vida das pessoas. Se não for transformar a vida das pessoas para melhor, com qualidade de vida. E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é com a sua rua, é com o seu beco, é com o seu bairro, é com o seu município. E é por isso que nós estamos na política. E, presidente, vamos contar para as pessoas como que funciona a Câmara Municipal. Vocês não recebem um monte de coisa que as pessoas podem até não saber, não é verdade? A Câmara de Vitória, além de ser a mais transparente, nós trabalhamos muito. Nós não recebemos diária, zero. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes em Brasília para brigar por coisas do município, e a passagem de avião eu paguei do meu bolso, Denise. O hotel que eu fiquei hospedado eu paguei do meu bolso. Então a Câmara hoje não tem diária. Nós não temos aquele recesso parlamentar que muitos poderes têm na metade do ano. Nós não temos recesso que muitas instituições, dia 20 agora, sai de recesso e volta só em fevereiro. Nós não temos esse recesso do mês de dezembro. Nós não temos telefone, nós não temos carro, nós não temos auxílio paletó, nós não temos combustível. Então hoje nós temos o nosso subsídio e o nosso salário serve para poder bancar tudo isso também. E aí eu não vou falar não, diga-se de passagem, é um salário considerável. Mas o nosso salário que a gente recebe hoje não é só para o nosso sustento, e sim para a manutenção do nosso mandato também. Porque eu preciso me deslocar, eu preciso sair, eu preciso andar. E nesse sair e andar, esse salário nosso ele acaba englobando para a gente poder ter essa condição de fazer o dia a dia. Então, a Câmara de Vitória hoje ela é uma Câmara totalmente enxuta, não tem regalias e não tem privilégios. O que tem lá é muito trabalho, muita força de vontade, muita força de estar próximo do cidadão, muita força de ouvir as pessoas. A gente acerta, a gente erra, isso é normal de um ser humano, mas sempre que a gente erra, a gente trabalha para na próxima situação doar a melhor versão e com certeza resolver todos os problemas. E, presidente, estamos começando a finalizar a nossa entrevista. O que a população pode esperar para 2026? Quais são as coisas boas que estão vindo aí pela frente? Olha, primeiro a população ela pode esperar o diálogo. O diálogo é o mais importante, que é através do diálogo que a gente sabe o problema do cidadão, o problema que está acontecendo no dia a dia. Então, assim, nós estamos à disposição para poder brigar. Brigar por quê? Brigar por uma cidade melhor, brigar por qualidade, brigar por mais unidade de saúde, brigar por mais escola para as nossas crianças, porque é isso que a gente espera. Quando a gente paga os nossos impostos, a gente espera ter qualidade de vida. Então hoje nós estamos aí trabalhando muito em prol do desenvolvimento do nosso município e também estamos antenados, nos preocupando com a questão do Estado do Espírito Santo, porque Vitória, além de ser a capital, ela é a vitrine. Vitória hoje costuma pautar e nortear todas as pautas políticas do Espírito Santo. Então, hoje, com muita humildade, a política que é implantada no município de Vitória, nós estamos dialogando. A Câmara Municipal de Vitória toda semana recebe várias câmaras do estado todo para poder perguntar, porque hoje, graças a Deus, nós somos um case de sucesso. Graças a Deus, uma Câmara limpa, transparente, combatemos a qualquer tipo de corrupção, trabalhamos também pela transparência, porque a transparência ela é a base de tudo. Então é assim que nós vamos seguir. Seguir como? Seguindo ouvindo o cidadão, seguir trabalhando, seguir empenhado de forma absurda. E pode ter certeza que esse modelo de Vitória ele está sendo espelhado e vai ser referência a todos os municípios do Espírito Santo. Presidente, muito obrigada por essa entrevista. Suas respostas foram esclarecedoras. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, Denise, e vocês ainda que não acompanharam a revista S Brasil, pega a visão, a revista está aqui, pode ler, tem os veículos também de comunicação, né? Então eu queria parabenizar esse veículo tão importante para a comunicação, não só de Vitória. Hoje vocês são referência para o Espírito Santo e para o Brasil, até porque o ES Brasil hoje tem informação em tempo real de tudo que acontece em várias plataformas. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês, a todos os colaboradores desse veículo de comunicação tão importante e parabenizar também aquelas pessoas que acompanham o veículo de vocês. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigada. E nos acompanhe nas redes sociais. Até breve.